meu povo, professor Neuto Filho começando mais uma aula de ensino religioso, a nossa segunda aula do segundo bimestre sobre zoroastrismo. Essa aula que foi pensada para o nono ano, não fique perdido aí se você não assistiu a primeira aula, a aula introdutória, vá lá e assista a nossa playlist, tá bom? Vamos começar. Diferente das outras religiões messiânicas originais do Oriente Médio, o zoroastrismo não é amplamente conhecido pelo mundo. O motivo pode ser facilmente identificado. É uma religião que não aceita novos convertidos. Assim, para ser zoroastriano, precisa-se nascer zoroastriano. Apesar de correr o risco de desaparecer, o zoroastrismo permanece existindo em comunidades persas como uma tradição milenar. Tá? Já desde o início colocar uma imagem aí. Tá? Uma família zoroastriana. Né? Comunidade persa é comunidade iraniana também. Tá? Eu falo persa para diferenciar, porque existe muito islamismo hoje no Irã. Né? Então a gente fala de persa, também são muito chamados de parsis, né? Essas comunidades que seguem o zoroastrismo, tá bom? Primeiramente, é importante situar. Ah, tá, interessante antes de prosseguir. Tem uns textos que eu já li que dizem que o zoroastrismo não existe mais. Mas ele existe, viu, gente? Ele corre um risco de extinção, pô, né, por não aceitar novos convertidos. Existe um debate entre os zoroastrianos para que se aceitem convertidos na religião, tá bom? Mas ele ainda não aceita, tá? Ainda não aceita. Primeiramente, é importante situarmos o surgimento do zoroastrismo. Para os historiadores, a tradição teria surgido entre 1750 a 1000 a.C. Já os zoroastrianos afirmam que o fundador da religião, o profeta Zaratustra, chamado pelos gregos de Zoroastro, daí o nome da religião ser zoroastrismo, teria existido por volta de 628 a.C. Tá? Isso teria sido a data do nascimento dele. Possivelmente a religião coloca seu surgimento neste período para relacioná-lo com o império de Ciro o Grande, primeiro a expandir o domínio persa. Eu já vou colocar aqui a imagem do Ciro Grande. Tá aí. Tá aí. Vamos lá. Eu fico com Ah, tá. Deixa eu terminar de ler sobre Ciro Grande. Certamente Ciro Grande marcou a história como grande conquistador e legislador. Porém, quando pensamos no zoroastrismo como uma tradição que surge em um período mais antigo, podemos compreendê-lo se opondo filosoficamente a pensamentos comuns de várias religiões. Tá? Vamos lá, vamos analisar até essa parte aí. Eu fico com os historiadores. Tá? Eu fico com os historiadores pelas evidências que são apresentadas. A gente não vai entrar em pormenores aqui, né? Mas até umas coisas que a gente vai analisar ainda nessa aula, a gente vê que é bem possível que ele tenha surgido ali, né, nesse período mais antigo de 1700 a 1000 antes de Cristo, entre os persas. Tá? A Pérsia ficava onde fica o atual Irã. Só que assim, como vai haver essa ascensão do Império Persa por meio de Ciro Grande, ou Ciro II, que vai ser uma expansão, ele vai herdar um reino e vai expandir esse reino, né, e vai unir várias tribos, ele vai ser considerado um grande legislador. Se não me engano, é do Ciro Grande que vem aquela ideia olho por olho, dente por dente e tudo mais. E coisas que até hoje, né? Enfim, acaba sendo relacionado à figura dele, a tradição do zoroastrismo. Tá? Porque ele vai levar essa tradição. Tá? Ele que vai fazer com que essa tradição se espalhe
ali pelos outros reinos, né? Então ele vai ali era o reino da Bactria, da Medo, reino dos Medos, reino da Babilônia, ele vai conquistar também. Ele foi o primeiro que começou aquela ideia de unificar as culturas, né? E depois seus descendentes vão dar prosseguimento a essa empreitada aí, né? Que ele vai, os outros reis descendentes dele. Sim. Além das evidências, a gente tem que considerar, como eu falei, a importância no aspecto filosófico, né? Depois eu vou falar sobre o Zoroastro como influência na filosofia grega, surgimento da filosofia em si, mas essa visão que se tinha do mundo antigo e que se passa a ter depois que o Zoroastrismo. Primeiro, quando você fala que existe um único Deus, além de ser o pensamento que se tem muito no Ocidente hoje, mas se opunha ao poder que muitos sacerdotes compartilhavam. Entendeu? Então, tipo, unificava o poder político em um único sacerdote, consequentemente em uma figura política que possivelmente era o rei. Então tinha uma força, um apelo muito grande na realidade social essa ideia de um único Deus. Tá? Primeiramente, a crença em um único Deus, registro mais antigo de tal crença na história foi durante o reinado do faraó Akenaton, por volta de 1323 a.C. Então, o primeiro momento registrado historicamente, né, o que se tem certeza, onde se acreditou no único Deus, foi no reinado do Akenaton. Tá? Isso a gente tem registro documental. Tá? E olha aqui a data: 1323 a.C. Teremos então um possível acontecimento contemporâneo na Pérsia. Tá? Quando a gente fala, ele teria vivido entre 1700 a 1000 a.C., tem aí 700 anos, mas em termos de história, de ciência, não é tanto assim, não, tá? A crença na existência de um único Deus neste período representava não só um impacto cultural, mas também econômico e político, como já expliquei, já que desestruturaria a influência exercida por diferentes líderes religiosos sobre a vida do povo e dos governantes. Outra crença marcante para a mudança da realidade social foi a do livre-arbítrio. O zoroastrismo acredita que escolhemos se alimentamos nossa natureza boa ou má, assim como os rumos de nossa vida e uma recompensa no pós-vida. Né? Então, tudo isso são crenças do zoroastrismo. Era comum encontrarmos nas religiões o dogma de um destino traçado previamente, o que garantia à população conformar-se com sua situação de vida, por mais degradante que fosse e distante da realidade das elites governantes. Então isso meio que vai variar de um povo para outro, mas vai ser muito presente essa ideia de que você já nascia com o destino traçado. Tá? Então, tipo, se no caso dos gregos, por exemplo, a sociedade grega, tinha a ideia do seguinte: olha, quando você nasce, as parcas elas tecem o seu destino. Elas tecem o seu destino. E você não pode fugir dele, senão você vai sofrer muito. Tá? Aí a pessoa se conformava com o seu destino. Né? No hinduísmo, né? Na Índia, e possivelmente era assim que se pensava na Pérsia também, antes do zoroastrismo, né? Já que a religião da Índia ela vai vir da Pérsia. Assim, olha, você tem várias vidas, e se você está sofrendo nessa vida porque você fez algo errado na outra vida, você tem que pagar essa dívida. Tá? E se você aceitar na outra vida, você vai vir feliz, você vai vir rico e tal. Né? Então, então eu vou aceitar a minha situação de vida, por mais miserável que ela fosse, por mais que você visse o rei se dando bem ali, vivendo no luxo, o seu destino era aquele. Então o zoroastrismo meio que vai quebrar com isso, e isso é muito importante
do ponto de vista social. Não só para o debate teológico, que não é o nosso objetivo aqui, nós não debatemos teologia, né? Mas o nosso objetivo é mais o social. Então o zoroastrismo vai ser bem impactante. Sim. A religião surgiu a partir da antiga tradição persa. Logo, encontraremos muitas semelhanças com a religião praticada hoje na Índia, que foi levada para lá pelos arianos. Os arianos eram um povo, era o povo persa, né? Um grupo ali do povo persa que valorizava muito a filosofia, a guerra, né? O comércio e tal. Antes do zoroastrismo, acreditava-se na existência de dois tipos de divindades, os Daevas e os Asuras. Os Daivas, né, ou deuses, os Daivas são os deuses, tá? Até corrigir aqui, escrevi errado. Os Daivas e os deuses. Os Daivas são os deuses, teriam escolhido o caminho do bem. Já os Asuras, que são os senhores do caminho do mal. Isso a gente vai ver também no hinduísmo dessa forma, né? O zoroastrismo vai reverter esse quadro, colocando um Asura, que é Asura Mazda, como o deus verdadeiro. Acho que colocar uma imagem aqui do Fravaha, é o símbolo do zoroastrismo, tá aí. Esse é o Fravaha, essa figura central seria Asura Mazda, né, o Senhor Sábio. E tem toda uma simbologia que a gente pode analisar depois, tá bom? Alguns historiadores dizem que até esse símbolo já existia antes do zoroastrismo, seria tipo um anjo. Tá? Tá, vamos lá. Asura Mazda como Deus verdadeiro e único digno de adoração. Os demais passam a ser manifestações do seu poder. Outras divindades passam a desempenhar funções específicas do mundo espiritual, como por exemplo o julgamento das almas. Tá? Vamos prosseguir aqui nossa leitura. Asura Mazda, o Senhor Sábio. Esses nomes, viu gente, vai ser uns nomes bem diferentes. Não se preocupe de decorar. Aos poucos vocês vão se familiarizando com a leitura, com assistindo as videoaulas, tá? E aí na hora dos testes vocês vão fazer o gancho, vocês vão lembrar, tá bom? Asura Mazda, Senhor Sábio, está em uma constante batalha contra Ahriman. Ahriman é a representação do mal, tá bom? Acho que tem uma imagem. Tem imagem, produção? Tem. Mais uma imagem aí. A produção sou eu mesmo. Tá? Esse monstro que lembra muito o touro, né, seria Ahriman, e esse homem lutando contra ele seria Asura Mazda. Tá? A própria imagem da luta de Asura Mazda contra Ahriman é um indício de que Zaratustra ele vai pegar e vai reformular a religião que já existia, já que nessa época existia muito culto a um deus chamado Mitra, né? E Mitra era representado assim, matando um touro, tá? Então você vê bem essa visão do touro, né? O homem vencendo o mal, entendeu? Na luta entre Asura Mazda e Ahriman, tá? Tá, vamos ver. Asura Mazda, criou um mundo espiritual perfeito e os Ameshis Penta, que são os imortais sagrados, para poder derrotar Ahriman. A religião afirma que Asura Mazda derrota seu opositor recitando Asunavar, que é a oração mais sagrada que existe. O mundo espiritual é transformado no mundo real, no mundo material, desculpa, criando um animal, o touro. Você vê que o touro é bem marcante na cultura, né? E um homem chamado Gaiomarte. Ahriman, que havia sido lançado nas trevas, se recupera e ataca o mundo material, enchendo de coisas ruins e demônios. Tanto Gaiomarte quanto o touro não suportam o ataque e acabam morrendo. Mas o sêmen de ambos é derramado na terra durante sua morte,
Então Assura Mazda envia a chuva e o sol, e o sêmen de Gaio Marte nasce Machia e Machioi, que foram o pai e a mãe da humanidade. E do touro nascem todos os animais. Então essa é a visão como o mundo surgiu, né? Interessante a gente ver que o mundo teria surgido da luta entre o bem e o mal, tá? A nossa sociedade ocidental, ela divide muito a, a- tudo entre bem e mal. É diferente lá no Ocidente. Eles dividem as forças principais no Ocidente entre o masculino e feminino. Estão entendendo a diferença? Então tudo surge a partir da união do masculino com o feminino. Já a nossa sociedade é mais voltada para essa questão, que as coisas existem a partir dessa luta entre o bem e o mal. Tá? Ah, e a gente vai ver isso bem forte no zoroastrismo. O nosso mundo ele existe a partir da luta do bem contra o mal. A criação de Asura Mazda era perfeita, porém foi imaculada por Arimã. Por isso, ela passa a ter um tempo limitado. Né? No texto, eu li parte do texto, só que está em inglês, eu não leio tão bem assim em inglês, né? Eu não consegui nenhuma tradução em português. Fala assim, tipo, tem muitos momentos. Asura Mazda criou os campos. Né? Com seu poder, Asura Mazda criou os campos. E com a sua feitiçaria, Arimã criou o pecado do orgulho. Sempre tem algo se opondo, né? Sempre essa ideia dualista, bem e mal, certo e errado. Tem imagem, produção? Vamos ver se tem imagem. Tem imagem. Tem a imagem aqui pra gente fechar essa análise, tá? Então, essa luta entre o bem e o mal é sempre marcante. Talvez se vocês leiam, mas o que é que tem a ver os campos com o pecado do orgulho? Mas para eles fazia sentido, entendeu? Principalmente porque era uma vida voltada ao campo, e o homem que tinha muitos campos era orgulhoso e tudo mais. É, a Sura Mazda cria as frutas, a Arimã cria as formigas que carregam. É sempre assim. E a Sura Mazda cria uma coisa boa, a Arimã cria uma coisa ruim. Né, o lado ruim daqui. Eu acredito que tudo na natureza tem um lado bom e um lado ruim, inclusive nós. A diferença é que nós escolhemos se nós alimentamos a nossa natureza boa ou a nossa natureza má. Tudo um dia deve morrer e até mesmo o mundo um dia deixará de existir. A religião também considera que tudo que existe passa a ter um lado bom e um lado mau. No caso do ser humano, ele tem a escolha de qual lado vai alimentar durante sua existência. Tá, então, assim, muitas regiões também seriam regiões más, né, criadas por Arimã e tudo mais. Tem tudo isso. Foi rápido, né? Já acabou nossa aula. Eu não vou me aprofundar muito, porque tem uns pontos que se eu começar agora eu vou precisar de mais tempo para explicar. Que o zoroastrismo ele não é tão diferente assim, mas ele é bem desconhecido da nossa sociedade. Então é importante que a gente estude aí sempre com calma, tá? Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço e tchau!